Olá, e aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa e vamos estudar, nossa, uma grande escritora do modernismo de segunda fase, Cecília Meirelles. A grande Cecília Meirelles. Só que antes de falarmos sobre a vida dela, sobre a obra, conhecer um pouco de conhecer alguns poemas dela, vou pedir a você, não é inscrito no canal? Se inscreva. Curta esse vídeo, pode fazer comentários aqui que eu leio e respondo, tá certo? Acione o sininho para receber as notificações, compartilhe nas redes sociais, me ajude a divulgar o canal. Posso contar com você? Posso? Então tá, se inscreve aí, tá bom? Vamos ver Cecília Meirelles, gente, vamos se encantar com Cecília Meirelles. Eu disse há pouco que Cecília faz parte da segunda fase modernista. A segunda fase modernista é aquela que começa em 1930 e vai até 1945. A primeira fase começou em 1922 e foi até 1930. A primeira fase, ela procurou chocar, atacar, quebrar toda e qualquer forma de conservadorismo, de tradicionalismo. Irreverência, ironia, poema-piada, coloquialismo, né? Aproximação da poesia com a prosa. E a segunda geração? A segunda geração, ela manteve as conquistas da primeira. Só que ela não tinha mais aquele lance de eu tenho que atacar, eu tenho que destruir o que foi feito. Ela, a segunda fase, olhou para o passado e falou, pô, eu gostei daquele jeito, eu vou usar. Por exemplo, a Cecília Meirelles, ela é chamada de neo, que quer dizer neo, novo, neo-simbolista. Vinícius de Moraes parece uma reencarnação de Camões. Que faz parte do classicismo. Olha a volta ao passado, olha o reaproveitamento. Eu vou falar da prosa, tá? Tudo bem que o nosso assunto hoje é poesia e é a Cecília, mas a prosa eu tenho o Graciliano Ramos, que também é da segunda fase modernista, e ele é neorrealista. São Bernardo, gente, está muito próximo, tem uma intertextualidade muito grande com Dom Casmurro de Machado de Assis. Então a segunda fase é uma fase de amadurecimento, que aceita, que continua as conquistas da primeira, mas que olha para o passado e aproveita algumas coisas que lá aconteceram, tá? Cecília Meirelles, vamos ver a vida dela? Filha de Carlos Alberto de Carvalho Meirelles, funcionário do Banco do Brasil, e de Dona Matilde Benevides Meirelles, professora municipal. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu em 7 de novembro de 1901, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi a única sobrevivente dos 4 filhos do casal. A única que sobreviveu. E não para por aí as perdas, não. O pai faleceu 3 meses antes do seu nascimento. Então, antes dela nascer, o pai morreu 3 meses antes. E sua mãe, quando ainda não tinha 3 anos, ela era pequenininha, menos de 3 anos morreu a mãe. Então, quem criou a Cecília Meirelles, a partir de então, dessa tragédia toda familiar, foi a avó dela, a dona Jacinta Garcia Benevides. E a Cecília escrevia mais tarde assim. Nasci aqui mesmo, no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte de meu pai. E perdi minha mãe antes dos 3 anos. Essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas ao mesmo tempo me deram, desde pequenina, uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Ou seja, que tudo é passageiro, que tudo passa, né? Que tudo é transitório. Muito lindo, né? Triste lindo. Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar, nem me espantei por perder. A noção ou sentimento de transitoriedade de tudo é o fundamento mesmo de minha personalidade. Então, a efemeridade, a transitoriedade, a gente vai conseguir perceber isso na produção de Cecília. Ela concluiu seus primeiros estudos no curso primário em 1910, na Escola Estácio de Sá. Ocasião que recebeu de Olavo Bilac, inspetor escolar do Rio de Janeiro, a medalha de ouro por ter feito todo o curso com distinção e louvor. Ou seja, ela era muito comprometida, né? Muito dedicada. Diplomando-se no curso normal, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, em 1917, passa a exercer o magistério primário em escolas oficiais do antigo Distrito Federal. Ela foi professora primária.
2 anos depois, em 1919, publica seu primeiro livro de poesias, Espectro é o seu primeiro livro. Casa-se em 1922, o ano da Semana de Arte Moderna, com o pintor português Fernando Correia Dias, com quem tem 3 filhas, Maria Elvira, Maria Matilde e Maria Fernanda, as 3 Marias. Essa última artista teatral consagrada. Suas filhas lhe dão 5 netos. Correia Dias suicida-se. Meu Deus, olha só que terrível. Em 1935. Cecília casa-se em 1940 com o professor engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silva Grilo. De 1935 a 1938, ela leciona literatura luso-brasileira e de técnica e crítica literária na Universidade do Distrito Federal, hoje UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá bem? Realiza numerosas viagens aos Estados Unidos, à Europa, à Ásia, à África, fazendo conferências. E em diferentes países, nesses diferentes países, sobre literatura, sobre educação e folclore, em cujos estudos se especializou. Faleceu, ou falece, no Rio de Janeiro, em 9 de novembro de 1964, sendo-lhe prestadas grandes homenagens públicas. Seu corpo é velado no Ministério da Educação e Cultura. Em 1965, é agraciada com o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra, concedido pela Academia Brasileira de Letras. A poesia de Cecília Meirelles é uma das mais puras, belas e válidas manifestações da literatura contemporânea. Tranquilo? Muito bem. Como que é essa poesia? Essa vida a gente já viu, uma vida sofrida, marcada pela morte, que vai ter a transitoriedade, a efemeridade. E a poesia dela, como é que ela é? Marcada, lembra que eu falei que é neossimbolista? Então a gente vai ter um misticismo, o espiritualismo, que é uma característica simbolista que eu vou perceber aqui na produção artística dela. Um tom melancólico, pesado, triste. Musicalidade, bem ao estilo simbolista. Então os poemas dela têm muita musicalidade. E ela trabalha com a questão da passagem do tempo. Lembra da efemeridade, da transitoriedade? É mais ou menos assim. Passado, presente e futuro. No presente de Cecília, ela olha para o futuro e sabe o que ela vê? A velhice. No presente, ela olha para o passado e o que ela vê? A juventude perdida. E aí eu percebo esse tom melancólico, pesado nas suas composições, tá? Vamos conhecer os poemas dela? Vamos, que vale a pena. Retrato. Olha a passagem do tempo. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança. Eu não dei por esta mudança. Tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Ou seja, quando eu vi, tinha sido o tempo. Ok? Motivo. Olha que poema lindo também. Eu canto, e aí a poesia falando da própria poesia, metalinguagem, né? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias que passam. Não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Ou seja, que tudo vai acabar. Cecília Meirelles não fez só poesia lírica. Ela fez também um poemeto épico chamado Romanceiro da Inconfidência. Como o próprio nome diz, ela vai falar sobre a conjuração, a Inconfidência Mineira. Lembra, quem é o mártir da Inconfidência? Tiradentes, esquartejado, enforcado, esquartejado, pedaço dele esparramado por toda a cidade. Salgaram a casa, demoliram, salgaram o terreno da casa dele para não dar nem erva daninha mais lá.
Marte da Inconfidência. Mas ele não teve só Tiradentes. Com ele estava Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Silva Varenga, Alvarenga Peixoto, que são escritores que fazem parte do arcadismo. Vai aí um convite. Assista o vídeo que eu conto sobre o arcadismo, que eu falo das características. O vídeo que eu conto da vida de Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga está na playlist de literatura. Vale a pena, tá? O que acontece? A Cecília resolveu fazer esse livro em verso. Romanceiro da Inconfidência é escrito em verso. Romanceiros são poemas, né, em forma de verso. E que ela conta, sim, fatos históricos, mas ela está mais preocupada em falar dos sentimentos que envolveram o processo da Inconfidência Mineira. A traição, o medo, o amor, a pusilanimidade. Então ela quer trabalhar a relação dos sentimentos, tá? A obra O Romanceiro da Inconfidência, ela é dividida em 3 partes. O ciclo do ouro, o ciclo do diamante e o ciclo da liberdade. Ou da Inconfidência, né? Com a ascensão, todo o ideal, e a queda. E a gente pode dizer assim, que parece que há uma gradação proposital. O ouro, o diamante e a liberdade. Como o ouro e o diamante, que eram extraídos ali em Minas, a liberdade brilhou imensamente nas Minas Gerais. Mas como o ouro e o diamante, a liberdade só trouxe desgraças, masmorras e mortes. Então essa é a ideia, tá? Inclusive, no final do livro, tem a fala dos inconfidentes mortos. Olha que bacana. Ela escrevendo: agora tudo jaz em silêncio. Amor, inveja, ódio, inocência, no imenso tempo de se estão lavando, declara a poetisa na fala dos inconfidentes mortos. No horizonte eterno, há de ficar sempre o anseio da liberdade. No horizonte eterno, há de ficar sempre o anseio da liberdade. E só o purgatório do tempo está apto às ações vis e nobres dos homens da terra. E aí, os inconfidentes mortos dizem: quais os que tombam em crimes exaustos, quais os que sobem purificados. Muito bem, conhecemos então essa grande escritora Cecília Meirelles. Convido a vocês, antes de ir embora, não esquece, curte esse vídeo, se inscreve no canal. E eu vou estar esperando vocês aqui no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até mais.